existe uma legião de fariseus e outras pessoas que não têm a devida intimidade com Deus, que dizem conhecer a Bíblia, mas não conhecem, que alegam que a maioria das músicas cristãs de hoje em dia não tem base bíblica, não está fundamentada na Bíblia, que só fala do ser humano, essas músicas só falam do ser humano, são músicas antropocêntricas, que só pensam no ser humano, não falam de Deus, falam só do ser humano, que são músicas de autoajuda, como eles dizem, né? Só que é assim, o que está acontecendo? Nossa atual geração, a geração 2020 e até a anterior, né? A geração do século 21, ela nunca sofreu tanto com depressão. Aliás, a depressão se tornou o mal do século 21, com ansiedade, pânico, suicídio ou desejo de suicídio e outras enfermidades da alma. Principalmente por causa disso aqui. Ó, durante 3 anos, nós fomos obrigados a usar isso aqui. Não podíamos ter contato com as pessoas, havia o tal distanciamento. Primeiro foi isolamento social, fomos obrigados a trancar-nos dentro de casa por vários meses, sem poder ter contato com as pessoas, só tendo contato com elas pela internet, assistindo cursos pela internet, fazendo tudo pela internet. E aí depois, quando começaram a permitir que as pessoas saíssem de casa, tinha que ter distanciamento social. Aí pintava a faixa no chão, tinha que manter 2 metros de distância das outras pessoas, por causa do corona. E aí não podia cumprimentar, não podia apertar a mão, não podia abraçar, não podia beijar, não podia fazer nada. Porque nossa proximidade com as pessoas podia matar as pessoas de corona. Enfim, mas graças a Deus isso acabou desde o dia 11 de maio de 2023. Não somos mais obrigados a usar isso aqui, nem mesmo em hospitais e outras unidades de saúde, farmácias, enfim. Mas o trauma ficou. O trauma deixado pela Covid-19 continua. Muitas pessoas ainda estão com crise de ansiedade, síndrome do pânico, desespero, depressão. Como já disse, depressão se tornou o mal do século 21. Desejo de suicídio, TDAH e outros transtornos, outras enfermidades da alma. E a grande maioria dessas músicas que estão tocando agora, músicas cristãs estou falando, são músicas voltadas para pessoas que estão nessa situação. Pessoas que ainda hoje sofrem os efeitos da Covid-19, que foram obrigadas a ficar trancadas dentro de casa, só assistindo TV, vendo internet, vendo celular. Pessoas que se tornaram escravas das redes sociais, escravas da internet, escravas de emissoras de televisão, que obrigaram as pessoas a ficar dentro de casa, o tal do fica em casa. Não que não fosse necessário na época, foi necessário tal para nossa própria segurança, mas a partir do momento que acabou. Você pode tranquilamente pegar o ônibus sem precisar usar isso aqui. Embora muita gente já esteja usando, você pode andar de ônibus sem isso aqui sem problema nenhum. Você pode ir para a farmácia, para o hospital, para a unidade de saúde, enfim, para qualquer lugar sem precisar disso aqui. Mas muitas pessoas ainda ficaram com trauma na cabeça. Muitos professores e outros profissionais de educação, hoje em dia, eles são totalmente contra o homeschooling. Só que durante a pandemia eles foram a favor do homeschooling, de você só estudar em casa, só assistir às aulas dentro de casa, fazer trabalho tudo dentro de casa, porque é mais cômodo para eles. Mas enfim, esse vídeo fala sobre as músicas cristãs pós-pandemia. Se bem que antes da pandemia já existiam músicas, por exemplo, a própria Sabor de Mel, cantada pela Damares, ela tem base bíblica sim, embora... mas como pode... Porque assim, para pensar, aquele trecho que as pessoas mais atacam. Quem viu você na prova e não ajudou, quando vir você na bênção vai se arrepender. Que é as pessoas que mais, inclusive colocam a foto da Damares de um lado e do Renato Russo do outro. Por quê? Porque quando você é abençoado por Deus e se mantém fiel à palavra de Deus, se mantém fiel a Deus,
As pessoas, ao verem seu testemunho, ao verem que você recebeu a bênção e continua fiel a Deus, continua indo para a igreja, continua tendo seu momento devocional, orando, lendo a Bíblia, jejuando, se for o caso, mas se mantendo fiel a princípios bíblicos, por meio de suas palavras, não falando palavrão, não frequentando orgias, não frequentando balada, ou seja, tendo uma vida de santidade mesmo, de devoção a Deus, de separação do mundo. Quando as pessoas veem o seu testemunho, o quanto Deus abençoa você por permanecer fiel a Ele, as pessoas se convertem, as pessoas se arrependem, aquelas pessoas que antes atacavam você, que não ajudaram, viraram as costas para você, ao virem você permanecendo fiel a Deus, mesmo sendo abençoado por Ele, as pessoas passarão se arrependerão dos seus pecados e se arrependerão de terem feito mal contra você, de terem virado as costas para você, e acabarão se convertendo também, acabarão ficando do seu lado, acabarão também recebendo o Evangelho, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Então essa música fala sobre isso. E também as músicas que ajudaram muito as pessoas durante a pandemia, que surgiram antes da pandemia, mas ajudaram muitas pessoas durante a pandemia, como Descansa, que a Estela Laura gravou, e Árvore Cortada também, surgiu antes da pandemia, né? Árvore Cortada, que a Valesca Maestra gravou, que surgiu antes da pandemia, mas ajudou muitas pessoas durante a pandemia. Foram essas duas músicas as principais, Descansa, da Estela Laura, e Árvore Cortada, da Valesca Maestra. E tem uma que surgiu durante a pandemia, que é a Despreocupa, que a Vitória gravou, inclusive, se eu não me engano, ela gravou durante a pandemia. No videoclipe ela tá num barco lá na região na Fortaleza, né? Que até hoje ela mora em Caucaia, que fica na Grande Fortaleza. Ela congrega na igreja de lá, então é um exemplo para muitos cantores cristãos que eu não lembro se quando surgiu aquela reportagem lá do Domingo Espetacular, se ela já morava em Caucaia, se morava em alguma outra cidade próxima. Sei que ela morava numa região muito pobre, numa família muito pobre, que tinha dívida para pagar, que ela fazia pulseirinhas de pano para ajudar no orçamento da família, vendia na escola. E aí a Record, por meio do Domingo Espetacular, foi até lá para entrevistar, que era a Vitória, e hoje na época ela tinha 8 anos, ela está com 14, e hoje ela continua congregando em Caucaia, continua congregando lá no Ceará, em Caucaia, que fica na Grande Fortaleza, no Ceará, e ela continua lá. Então essas músicas surgiram, Deus permitiu que esses compositores compusessem músicas que ajudassem muitas pessoas durante a pandemia, como ajudaram muitas pessoas, se reergueram, saíram da depressão, saíram da ansiedade, deixaram pessoas que queriam se matar, ou ouvirem essas músicas, desistiram do suicídio. Enfim, essas músicas ajudaram muita gente, como a grande maioria das músicas da Toda Music hoje em dia são músicas voltadas para as pessoas que estão nessa situação. Se você prestar atenção nos últimos lançamentos da Toda, dos últimos 2 anos, a grande maioria das músicas, a maioria esmagadora das músicas são para pessoas voltadas pessoas com crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, desejo de suicídio, pessoas que estão realmente doentes da alma, que precisam ouvir essas músicas, e o Espírito Santo usa essas músicas, usou os compositores para comporem essas músicas, e usam essas músicas para alcançarem essas pessoas. E eu deixarei na tela final algumas músicas aqui, inclusive a última música do Misaías Oliveira, que é O Especialista, que é uma música também que é voltada para pessoas que estão nessa situação de desânimo, desespero, desilusão, depressão, ansiedade e tal. E outras 2 músicas do meu canal que eu gravei na igreja, uma cantada pela Rafaela e outra cantada pelo Rafael, os dois xarás, né? Rafaela e Rafael, que eu deixarei aqui. Mas eu quero falar neste vídeo aqui sobre 3 músicas, uma da Toda Music, uma da MK Music e outra da Mozilla Records, que são as 3 maiores gravadoras cristãs do Brasil. Se nós incluirmos aqui o Sistema Adventista de Comunicação, o SISAC, ela está em 2º ou 3º lugar, mas se tirarmos, no caso, a SISAC, que muitas pessoas não consideram a Igreja Adventista como uma igreja cristã, mas se nós
excluímos a CISAC, aí teremos as 3 maiores gravadoras cristãs do Brasil, são essas 3, né? A Toda Music, a MK Music e a Mozilla Records. E eu peguei uma música, eu escolhi uma música de cada gravadora, que você encontra nos canais dessas 3 gravadoras, né? No canal da Toda Music, no canal da MK Music, no canal da Mozilla Records. Primeiramente eu quero uma das músicas que mais chamaram minha atenção, que inclusive eu deixei um trecho do videoclipe dessa música na miniatura desse vídeo, que é Não Se Cobre Tanto, que é a composição do Arnaldo Quaresma. Aliás, quase todas as músicas do Arnaldo Quaresma são voltadas para pessoas que estão passando por depressão, ansiedade, desejo de suicídio, músicas voltadas para pessoas que estão nessa situação. E essa não é diferente. Foi gravada por Kailane Frauches, que é uma cantora lá da Assembleia de Deus de Mantiqueira, em Xerém, que até hoje não sei se Xerém é um município emancipado, se é distrito de Duque de Caxias, lá do Rio Grande do Sul, né? Da área metropolitana do Rio de Janeiro. Mas essa música, a letra dela diz o seguinte, né? Eu não cantarei aqui, eu não tenho voz para cantar, né? Eu canto baixo no coral, eu não tenho voz de cantor assim para cantar tenor, mas eu declamarei as letras das 3 músicas que eu escolhi. Aí começando por essa, Não Se Cobre Tanto, do Arnaldo Quaresma, gravado por Kailane Frauches. Prestem atenção na letra dessa música e nas letras das outras 3 músicas que eu escolhi, para ver se você deixa o Espírito Santo falar o seu coração, abrir o seu entendimento para você perceber que essas músicas têm sim a ver com o que está aqui. Estão totalmente fundamentadas na palavra. Se você conhece o mínimo de Bíblia, você deixará o preconceito de lado, você deixará você deixará de ser hater, porque ser hater vai contra o que está aqui. Quando você ataca o seu irmão, o que mais Satanás quer é colocar cristãos uns contra os outros. Quando você ataca irmãos na fé, por não concordar com aquilo que eles cantam ou pregam, você está sendo usado pelo inimigo, você está sendo usado por Satanás. Então, ouça o que eu lerei aqui agora e perceba pelo Espírito Santo que tudo o que está na letra dessa música e nas outras 2 músicas que eu citarei aqui tem a ver com o que está aqui na palavra de Deus. Vamos lá. Começando por Não Se Cobre Tanto. Presta atenção. Você quer sempre dar o seu melhor, querendo agradar o mundo ao seu redor. Mas, se anular para ter aprovação, pode ter certeza que é em vão. Procurar ser melhor não tem nada de errado, mas é necessário ter cuidado, com o risco de se transformar em fardo e acabar por ele sufocado. Dá uma pausa aqui. Essa música fala sobre, esse trecho da música fala sobre a síndrome de comparação. A comparação que é um dos grandes males das redes sociais, principalmente no Instagram. Você vê a vida aparentemente perfeita da pessoa, lá no Instagram e em outras redes sociais também, e achar que, mas eu queria tanto ser como essa pessoa, queria tanto estar no lugar dela, fazendo isso, viajando para fora do país, tendo o carro do ano, morando numa casa, numa mansão, num condomínio fechado. Assim, eu não quero questionar aqui o que a pessoa conseguiu para obter aquilo. Mas assim, Deus abençoa você, sim, enquanto você estiver nesse mundo, desde que você permaneça fiel a Ele. Deus pode até permitir que você compre o carro do ano, tenha uma casa uma mansão no condomínio fechado, viaje para não sei quantos países, até para o outro lado do mundo, ganhe rios de dinheiro sem a presença dele, né? Você pode até fazer um pacto com o capeta para conseguir isso, mas você não obterá a vida eterna, você irá para o inferno. Tudo que você construir nesse mundo ficará aqui. Até mesmo sua família ficará aqui. Se sua família não for verdadeiramente convertida, se a sua família não for salva, ela ficará aqui, você vai para o céu, ela ficará aqui. Se você não permanecer fiel a Jesus Cristo, se você não viver de acordo com a palavra de Deus, você vai para o inferno. A verdade nua e crua é essa. Mas se você for para o céu, se você for arrebatado, se vier buscar a sua igreja e você for junto, a única coisa que você levará daqui
são as almas ganhas para Jesus, são as almas conquistadas para Jesus. E continuando, talvez esta canção esteja se tornando o teu particular com Deus, te alertando do perigo de se cobrar tanto, e no refrão ele vai te acalmando. Filho, não se cobre tanto, as suas lágrimas estão enxugando todo esse peso, essa nuvem carregada de ansiedade. A ansiedade não vai te ajudar em nada. É o que eu falei. As músicas do Arnaldo Quaresma, tudo voltado para essa área. Filho, não se cobre tanto, o fardo que é pesado estou aliviando, o meu jugo é suave, você sabe, ó, esse trecho aqui que é importante. O meu jugo, aqui é Jesus falando, o meu jugo é suave, você sabe que hoje ou no porvir eu estarei sempre ao seu lado. E aí repete trecho lá do procurar ser melhor, não tem nada errado, que é da estrofe, né, que as músicas hoje em dia é estrofe, refrão, ponto, refrão. Mas assim, aí vamos lá para a ponte. Se comparar demais, não te melhora em nada. Olhe para Jesus e mais nada. E repete, até chegar a essa parte aqui, que é a parte que eu mais gosto. A palavra do Senhor diz: lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. A palavra que o céu está liberando para a tua vida é porque você se preocupa tanto. Se eu já cuidei, se eu Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família, Ele cuida dos teus. Você pode dar glória a Deus, amiga. Assim, o que ela acabou de dizer aqui deixa eu ler todos os textos bíblicos que essa música menciona. Primeiramente, Eclesiastes 12, de 12 a 14. Tem sim a ver com Eclesiastes 12. Deixa eu explicar por quê. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Ou seja, você não pode se cobrar tanto a ponto de você desistir da sua saúde, você ficar sem dormir, ficar sem comer, estudando para o vestibular, estudando para faculdade, para escola, seja lá o que for, para o cursinho, vestibulinho. Você não pode destruir a si mesmo, o templo do Espírito Santo, por causa de estudo, querendo trabalhar, mesmo numa empresa onde você está trabalhando, você não pode acabar com sua saúde por causa de uma posição melhor na empresa onde você trabalha. Mas a Bíblia continua, né? No caso de Salomão, de tudo que se tem ouvido o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem, ser humano, homem ou mulher. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, aí até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Portanto, se você compra o carro do ano, ou tem uma frota de carros na garagem, tem um Maserati, tem uma Ferrari, tem um Lamborghini, uma McLaren, seja lá o carro que for, na garagem, tem uma mansão gigantesca num condomínio fechado, se você conheceu o mundo inteiro, viajou para o mundo inteiro, tem conta no paraíso fiscal, conta na Suíça, seja lá onde for, bilhões de reais. Se você conquistou tudo isso sem a presença de Deus, o seu galardão não está reservado no céu, porque você conquistou isso fora, mas a partir do momento que você se converter verdadeiramente ao Senhor, você entregar sua vida a Cristo, você reconhecer que tudo isso que você conquistou com seu dinheiro, seu esforço e não sei o que, não é nada diante de Deus, e passar a dividir o que você tem com as pessoas. É por isso que o jovem rico ficou triste quando Jesus perguntou: vende tudo que tem, dá aos pobres e depois vem e segue. Por isso que ele ficou triste, porque a vida dele estava fundamentada no dinheiro, nos bens, nas posses, nas conquistas materiais dele, e não no reino de Deus. Mas a Bíblia continua aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12 e capítulo 10, versículo 23. São dois textos muito parecidos, que o apóstolo Paulo ele se fundamentou de um provérbio, né, um ditado muito famoso naquela época entre os gregos. E a partir desse ditado, o apóstolo Paulo
falou essas duas passagens. Primeiro, no capítulo 6, versículo 12, 1 Coríntios, depois no capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E esse trecho que a Kailane falou, esse trecho totalmente espontâneo, foi o Espírito Santo que, durante a gravação do videoclipe, fez com que a Kailane falasse aquilo, e tem a ver com a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora quero falei sobre um videoclipe da Toda Music, agora sobre um videoclipe da MK Music, que foi lançado este ano, que foi a primeira música inédita gravada pela Maria Marçal. Aquela lá do Deserto, uma coisa nova, tal. Esse ano ela gravou na verdade já gravou duas. Essa sobre a qual eu falarei agora e Enquanto a Igreja Ora. Mas eu quero falar agora sobre Deixa, que foi música composta por Fábio Paixão e Samuel Sabino, gravada por Maria Marçal, que diz o seguinte: preste atenção na letra, analise bem a letra de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a orientação do Espírito Santo, que você perceberá que essa letra tem a ver sim com o que está escrito aqui. Está ansioso por quê? Você não faz ideia do que eu estou fazendo, nem tenta entender, mas essa prova está te amadurecendo, para você contar quando lá chegar, Você só enxerga a perda, mas é livramento, porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim, em Deus. Deixa os teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos, os meus planos, os planos de Deus são melhores que os seus. E onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência para você contar quando lá chegar. Você enxerga a perda, mas é livramento, porque antes do alívio vem o sofrimento, ou seja, antes de você receber a bênção, tem a prova, não tem jeito, não tem por onde fugir. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa. E aí volta pro refrão e vai pra ponte agora. O que o olho não viu, ouvido não ouviu e nem sequer subiu ao seu coração é que eu, Deus, planejei. É o que eu preparei, é o que eu reservei para você. E tá aqui os textos bíblicos que tem a ver com esse cântico estão aqui. Eu relacionei 4. E tem mais um ainda que tem a ver tanto com Nos Cobre Tanto quanto conhecer a música, mas falarei mais tarde. Os que tem a ver com essa música, ó. Primeiro Salmo 30, versículos 4 e 5. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E em Isaías 64, versículo 4, que o apóstolo Paulo mencionou em 1 Coríntios 2, versículo 9, nós encontramos o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E em Jeremias nós encontramos dois textos muito conhecidos, que é do capítulo 29, versículo 11 e do capítulo 33, versículo 3. Onde o profeta, mesmo pregando contra Jerusalém, pregando contra a infidelidade de Jerusalém, que Jerusalém seria destruída e tal, surgiram duas mensagens de alívio, duas mensagens de conforto. Primeiro no capítulo 29, versículo 11, e depois no capítulo 33, versículo 3. Porque eu, Deus, bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E mais tarde, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E o próprio Jesus, no Evangelho de segundo João, capítulo 14, versículo 27, diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E agora o trecho
que tem a ver tanto com o Não Se Cobre Tanto, quanto com o Deixa, que está lá no Sermão do Monte, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Preste atenção e veja se essas músicas, leia novamente, dê uma pausa nesse vídeo, leia as letras dessas duas músicas, tanto do Não Se Cobre Tanto quanto do Deixa, ouça as músicas que eu deixei aqui nos cartões e depois volte para esse vídeo, exatamente a partir desse trecho 25 e 21, e leia essa passagem aqui, ou preste atenção no texto que eu lerei agora e perceba que essas músicas têm a ver sim com o que está escrito aqui. Com o Sermão do Monte, o próprio Jesus falando isso. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E o Não Se Cobre Tanto, deixa eu só reler aqui, eu esqueci de mencionar essa passagem, mas esse trecho que diz assim, no refrão: o meu jugo é suave, você sabe que hoje no porvir estarei sempre ao seu lado. Tem a ver com Mateus 11, de 28 a 30. Deixa eu até ler aqui, deixa eu aproveitar ler aqui, para você perceber que esse seu preconceito, essa sua implicância com essas músicas que têm sido lançadas hoje, não vem de Deus. É o inimigo querendo usar você para se voltar contra o próprio povo de Deus, contra os cantores cristãos, contra os compositores cristãos, dividindo a igreja, colocando cristãos uns contra os outros, porque o inimigo, a estratégia que o inimigo está usando hoje é jogar os cristãos uns contra os outros. Então esse trecho que eu acabei de falar aqui, do Não Se Cobre Tanto, tem a ver, do refrão da música Não Se Cobre Tanto, tem a ver com esse trecho aqui, de Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu quero terminar esse vídeo falando a respeito da terceira música, que tá no canal da Mozilla Records, que é da Sara Beatriz. Se você viu o testemunho da Sara Beatriz, eu me inscrevi no canal dela menos de um mês atrás, acho que umas 2 semanas atrás. Se você visse o testemunho dela, tudo que essa menina passou, ela nasceu numa família pobre, ela tinha o seu momento com Deus, o seu particular com Deus, na laje da casa onde ela morava. Acho que ela morava na favela, né? Na laje da casa onde ela morava. E a família dela sempre foi temente a Deus, sempre foi cristã. A mãe dela é da Assembleia de Deus. Então é um testemunho vibrante, um testemunho forte. É uma família que realmente vive na presença de Deus. Esses dias a Sara Beatriz cantou no Criança Esperança, da Globo, uma campanha da Globo, e ela cantou lá. Ela foi usada, eu não cheguei a ver porque eu não assisto mais a Globo, mas assim, Deus está usando a Sara Beatriz para proclamar o evangelho dele, para a honra e glória dele. E uma das músicas que tem a ver com essas novas músicas que surgiram, voltadas principalmente a quem tem depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, desejo de suicídio, é essa aqui, O Medo Não Vai Me Parar, que é composta pela própria Sara Beatriz, com a música de Daniel Eduardo, que a Sara Beatriz cantou, assim,
a letra da música é um resumo da vida de Moisés. Se você conhece o mínimo de Bíblia, você, ao analisar a letra dessa música, você perceberá que a música é um resumo da vida de Moisés. Diz assim: eu vi o fogo, mas a sarça não se queimava. Ó, presta atenção. Moisés, ele nasceu no Egito, né, você conhece a história, não precisa ficar repetindo, mas após fugir lá de Faraó com 40 anos de idade, ele matou um egípcio e tal, fugiu, ficou mais 40 anos no deserto lá do Sinai. Aí, enquanto ele estava pastorando as ovelhas, ele viu a sarça e tal. Ó, repetindo. Moisés falando: eu vi o fogo, mas a sarça não se queimava. Não queimava, né? Ouvi tua voz vindo da sarça. Tirei minhas sandálias, porque Deus mandou ele tirar as sandálias, porque a terra onde ele estava era santa. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? Me escondi de ti. Ele cobriu o rosto. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? O eu sou, como está lá em Êxodo 3, né? Eu sou o que sou, né? Yahvé está aqui. Aí vem o refrão, né? Vem com teu poder, faz o teu querer, tu tens o controle de mim, traz o teu mover, faz o céu descer, minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer, eu só quero te conhecer. Esse trecho tem a ver com Êxodo 33. Eu não transcrevi aqui porque o capítulo inteiro fala sobre Deus querendo se afastar do povo por causa da infidelidade do povo, né, de Israel. Deus dizendo que Deus mandaria um anjo, tal, que a presença dele iria contigo por meio do anjo, mas Moisés falou: se tua presença não estiver conosco, não nos leves daqui e tal, mostra-me a tua glória. Aí Deus fala para Moisés ficar na frente da rocha, que ele passaria, cobriria com a mão, tal. Você conhece, leia Êxodo 33. Então esse trecho tem a ver com Êxodo 33. E continuando aqui, repete: que presença é essa? Eu não resisti, que presença é essa? Agora vamos para a ponte, que é a parte mais sensacional, que se você começar a cantar, você não para mais. O medo não vai me parar. O grande eu sou, comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar, o medo não vai me parar. E vai, repete, repete, repete. Se você começar a cantar, isso aqui você não para mais. E esse trecho tem a ver com o que está aqui em Êxodo 14. A passagem do Mar Vermelho. O povo lá desesperado, o mar na frente, os egípcios atrás, montanha do lado, montanha do outro, o povo reclamando, querendo apedrejar Moisés. E aí acontece o seguinte, está lá em Êxodo 14, versículos 13 a 15. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então, ouça essas 3 músicas sem preconceito, sem... realmente peça a presença de Deus na sua vida, porque se você está atacando cantores cristãos, pregadores cristãos, por alegar que eles não estão pregando Bíblia, que o que eles estão cantando, pregando não tem a ver com o que está na Bíblia, porque eles só falam sobre o ser humano, antropocêntrico, não tem a ver com Deus, só tem a ver com o ser humano, que não sei o que, não sei o que. E outra coisa muito importante, antes de encerrar esse vídeo: depressão não é frescura, depressão não é demônio. Teve um cara que tretou comigo no Instagram, quando eu defendi a Maria Marçal no Instagram. Ela tava lá num vídeo do Instagram, o pessoal tudo com a lanterna do celular ligada, cantando o refrão do Deixa, e o cara metendo o pau na Maria Marçal, e eu defendendo a Maria Marçal, e o cara falando que depressão tem a ver com demônio. Resumindo, o textão que ele colocou no Instagram, ele disse que depressão tem a ver com demônio. Depressão não é demônio. Depressão é doença. Depressão tem tratamento. Eu tive depressão. Eu sofri de depressão. Graças a Deus eu tô curado da depressão. Eu tive crise de ansiedade muito forte em janeiro de 2021. Você
Se você pesquisar no meu canal, você verá meu testemunho. Eu tive uma crise muito forte de ansiedade em janeiro de 2021. Entre julho e setembro de 2021, eu tive depressão. Não foi fácil, eu não queria sair da cama. Eu queria só ficar deitado num quarto escuro, sem ânimo pra nada. Eu não tinha ânimo pra comer, não tinha ânimo pra fazer a barba, não tinha ânimo pra tomar banho, não tinha ânimo pra nada. Eu só queria saber de ficar deitado. Não tinha ânimo pra absolutamente nada. E graças a Deus, mas Deus usou o terapeuta, né? Deus usou o terapeuta. Eu tava passando por terapia para me tirar desse quarto escuro, desse casulo, e finalmente voltei a gravar vídeos pro meu canal no YouTube, voltei a postar nas redes sociais, porque até das redes sociais eu estava afastado. Eu tinha saído das redes sociais, não postava mais nas redes sociais, não estava postando mais nada pro YouTube, mas eu voltei a gravar vídeos, tirar fotos pro YouTube. Graças a Deus, Deus retomou meu ministério, Deus retomou inclusive o meu ministério literário. Eu terminei o livro que eu tinha começado em 2020 e neste ano de 2023 eu terminei, graças a Deus publiquei no Clube de Autores, está lá para você se você quiser comprar. Calos Atrás das Orelhas. Então que Deus abençoe, que Deus oriente. Use esse vídeo para impactar. Se você conhece alguém que está metendo pau na música cristã, dizendo que a música cristã não presta mais, que só fala do ser humano, não fala mais de Deus, não fala mais da Bíblia, mostre essas 3 músicas que eu deixei aqui para essa pessoa e fale que elas têm a ver sim com a palavra de Deus. Deus abençoe, até depois se quiser.